simples. Para aquele cujo tempo chegou, nunca é tarde demais. Aprende o ABC, não chega, mas aprende-o, e não te enfades. Começa, tens de saber tudo, tens de tomar a chefia. Aprende, homem do asilo, aprende, homem da prisão, aprende, mulher na cozinha, aprende, sexagenária, tens de tomar a chefia. Frequenta a escola, homem sem casa, arranja saber, homem com frio. Faminto, pega no livro, é uma arma, tens de tomar a chefia. Não te acanes de perguntar, companheiro. Não deixes que te metam patrões na cabeça. Vê com os teus próprios olhos. O que tu mesmo não sabes, não sabes. Verifica a conta. És tu que a pagas. Põe o dedo em cada parcela e pergunta: como aparece isto aqui? Tens de tomar a chefia. Bertolt Brecht, com esse poema, a gente convida todos e todas vocês a estarem conosco aqui, aprendendo esse ABC da inquietude, esse ABC que não se lê, não se escreve, e que nos convoca a um momento como esse de exame da realidade. Boa noite. Então, dando início nesse seminário de aulas impertinentes do Estado e a luta por direitos, e a dinâmica do seminário será, primeiro, uma análise de conjuntura, com representantes de movimentos sociais e advogados que atuam na defesa de direitos humanos e advogados populares aqui no Rio de Janeiro, e posteriormente teremos uma palestra, um diálogo com o professor Boaventura de Souza Santos. Essa atividade é organizada pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luísa Marim, pelo Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ, pelo Centro de Assessoria Popular Mariana Crioula, pelo Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos e pelo IPDMS, Instituto de Pesquisa em Direitos e Movimentos Sociais, com a participação também do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, do CACO, e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. Queria registrar então que é uma atividade feita em conjunto por uma série de grupos que atuam na reflexão e na ação com a defesa dos direitos humanos, e temos muita honra de receber também o professor Boaventura aqui na nossa faculdade, dando continuidade ao diálogo sobre as inquietudes e a perspectiva dos usos dos direitos pelos movimentos sociais e das possibilidades emancipatórias do direito, entre outros temas que nós temos a oportunidade em vários momentos de refletir. Então, para nós é um momento muito importante de reflexão e de continuidade nesse tema, um momento extremamente difícil, seja para a universidade, seja para a efetivação de direitos no Brasil, né? Então, com muitas dificuldades também a gente consegue hoje ainda realizar esse tipo de evento aqui dentro da universidade, pensando que a gente tem uma proposta de emenda constitucional em curso que propõe justamente cobrar mensalidades e taxas para esse tipo de atividade de extensão da atividade universitária, né? Então, esse seminário também tem a ver com uma série de temas envolvendo a universidade, como projetos de escola sem partido e de cobranças de taxas nas universidades públicas em curso no Brasil. Então, para iniciar essa atividade, queria começar aqui chamando os representantes dos movimentos sociais e advogados populares para dar início a esse debate. Vou chamar inicialmente o Marcos Araújo, que faz parte da Direção Nacional da MSP, pelo Rio de Janeiro, e é formado em Economia pela Universidade de Havana, em Cuba. Obrigada, Marcos. A gente vai ser um pouquinho chato na questão do tempo para garantir a fala de todos e depois a continuidade da atividade. Boa noite a todos e todas. Boa noite ou boa tarde ainda. Companheiros e companheiras, devido ao pouco tempo, tentarei ser em breve nos elementos mais gerais da questão agrária e especificamente confesso que tratar de um tema tão complexo e tão difícil na atual conjuntura, realmente em 10 minutos acaba sendo um pouco dificultoso sistematizar e principalmente abordar os elementos mais gerais e centrais
da questão agrária, mas tentarei brevemente trazer algumas questões, começando pela questão do que nós avaliamos no Movimento Sem Terra, que nos últimos anos a questão da luta pela terra, ela deixou de ser uma pauta principal nas políticas de implementação do governo federal. Mas, ao mesmo tempo, os conflitos agrários e as dificuldades de sobrevivência na agricultura, ela se permanece presente no cotidiano de milhares de famílias que reivindicam melhores condições de vida no campo. E é nesse sentido que podemos dizer que na questão agrária vivemos um retrocesso profundo na agricultura, principalmente um retrocesso porque o aprofundamento dos conflitos são cada vez mais presentes, como já mencionei, como é o caso também dos conflitos não somente dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, mas como também os massacres contra o nosso povo originário nesse caso. Penso que devemos prestar homenagem aos Guaranis Kaiowá, que realmente foram massacrados e vêm perdendo seu território a cada tempo que passa, segundo o avanço do capital na agricultura. Enfrentamos um retrocesso também nas questões ambientais, que aí também podemos ver a expansão do desmatamento e a mercantilização da biodiversidade também das nossas reservas. Ao mesmo tempo, sofremos com o aumento do consumo de agrotóxicos nos alimentos que a nossa geração vem consumindo e cada vez mais os problemas ambientais e de saúde também vêm se agravando nesses últimos anos. E claro, o avanço do capital na agricultura, ele é tão feroz que hoje boa parte da concentração das terras agricultáveis estão na mão de grandes empresas e ao mesmo tempo a concentração da terra fundiária, ela vem mostrando a que tipo de interesses ela vai defender e vai representar. Para se ter uma ideia, as terras indígenas hoje no nosso país representam 14% do território brasileiro. As terras quilombolas representam 0,2% do nosso território. Os assentamentos rurais, que são resultado da luta pela reforma agrária, vem representando 10,2%. Enquanto os latifundiários, os grandes empresários rurais, vêm tendo como controle da terra de 32,9%. Ou seja, a outra parte é distribuída entre os imóveis rurais e também outras unidades de conservação. Ao mesmo tempo, podemos ver que, no caso do assentamento de famílias que estão hoje, uma boa parte, lutando pela questão da reforma agrária, observamos que houve uma redução nos últimos 4 anos de 82,54% de famílias assentadas. Ou seja, não houve interesse nos últimos 4 anos de se realizar um projeto, uma política de reforma agrária no nosso país. E aí, nesse caso, temos 2 modelos em constante enfrentamento, um que representa a agricultura familiar camponesa e, ao mesmo tempo, as famílias que hoje também estão acampadas no nosso país, e o outro modelo, que é o modelo do agronegócio, que é esse modelo com caráter mais agroexportador, de produção em grande escala, da monocultura, e que hoje o Brasil vem se transformando cada vez mais numa economia de commodity do campo brasileiro, principalmente no campo da soja, do eucalipto e de outras monoculturas, ao invés de trabalhar a diversidade
e, ao mesmo tempo, garantir um programa de reforma agrária sustentável no nosso país. E aí, nesse caso, temos uma política do agronegócio que não reconhece o aspecto social da propriedade e que, ao mesmo tempo, gera as grandes contradições no meio rural. E entre essas contradições e essa grande expansão das multinacionais no campo, hoje temos mais de 100 mil famílias acampadas em todo o Brasil. Temos um déficit de 10 mil unidades habitacionais nos assentamentos de reforma agrária, mas que esse déficit habitacional ele é maior, ele chega ao redor de 35 mil habitações, quando se calcula, tendo em conta as áreas dos quilombolas, as áreas indígenas e também da pequena produção familiar. Então é um cenário bem complicado e que nós, do Movimento Sem Terras, entendemos que somente com o processo de pressão, de mobilização popular, é possível mudar esse cenário. Então, por isso, entendemos que a luta pela reforma agrária, ela só é possível se realiza a partir de um conjunto de lutas sociais que levantam e reivindicam as principais bandeiras crônicas do nosso país, que realmente até hoje não foram resolvidas. Então, a reforma agrária, ela tem que dialogar com a questão habitacional da cidade. Então, as lutas pelas moradias rurais, ela tem que vir casada com as lutas pelo problema habitacional do nosso país, no campo e na cidade, assim como a luta pela questão da educação, pela questão do transporte, pela questão da saúde, e assim ela não é possível também se nós não temos capacidade de mobilizar a nossa base social. Então é uma tarefa que entendemos que cada organização popular ela deve se comprometer no trabalho de base, na formação política da sua base, e deve especificamente debater as questões de gênero, as questões de igualdade racial e principalmente deve debater os problemas estruturais do nosso país com o próprio povo brasileiro. Porque uma coisa é nós pensarmos que somente no debate vamos construir esse projeto, mas se nós, infelizmente, não começar a implementar e construir desde a base esse processo de organização popular, não podemos alcançar. São vários desafios e entendemos que espaços como esse, onde podemos dialogar e refletir sobre os rumos do nosso país, são fundamentais, e por isso nós do Movimento Sem Terra compreendemos que a luta pela reforma agrária ela deve avançar no próximo período e que cada organização social, cada centro acadêmico, cada entidade e cada indivíduo social comprometido com as transformações do nosso país devemos sim nos unir nesse momento e assim aumentar a nossa correlação de força e assim possibilitar a construção de um cenário socioeconômico, político e cultural favorável no nosso país. Agradecer ao Marcos pela participação dele nessa atividade. E aí vou chamar o Luiz Eloy, que é advogado e atua nas causas indígenas do Mato Grosso do Sul, é do povo Terena, e faz hoje em dia doutorado no Museu Nacional aqui da FRJ. E a gente vai fazer essa dinâmica, na verdade, sentar ali naquela mesa para ficar algo um pouco menos formal, em virtude desse salão já ser muito formal, né? Obrigado, Luiz Eloy, também pela sua participação aqui, de estar conosco aqui hoje. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Boaventura de Souza Santos,
Dizer que mais uma vez é um prazer estar com o senhor. Nós estivemos juntos lá em Coimbra, lá no CES. Agradecer à professora Mariana Prota pelo convite, por estar aqui hoje dialogando com vocês, e cumprimentar todos os representantes dos segmentos sociais que estão aqui presentes, especialmente o meu parente Tunico Benítez, que é antropólogo e é Guarani Kaiowá, lá de Mato Grosso do Sul. Bom, como já foi dito anteriormente, falar da conjuntura dos direitos dos povos indígenas em 10 minutos é uma tarefa árdua, mas eu tenho certeza que em 10 minutos é possível dar umas pinceladas, principalmente porque nós sabemos que os povos indígenas estão, neste momento atual, passando por um momento de tempos muito difíceis, diante da conjuntura. É sabido que, com a Constituição Federal de 88, foi reconhecido aos povos indígenas os direitos originários às suas terras tradicionalmente ocupadas, E a própria Constituição Federal impôs um prazo de 5 anos para que o Estado brasileiro concluísse a demarcação de todas as terras indígenas. No entanto, no mês passado, dia 5 de outubro de 2015, a nossa Constituição Federal completou 27 anos e nós temos uma realidade de retrocesso aos nossos direitos. Poucas terras indígenas foram demarcadas, as que foram demarcadas estão na região amazônica. No caso específico do Mato Grosso do Sul, apenas uma terra indígena terena, no caso do meu povo, foi demarcado, e ainda assim essa demarcação foi anulada pelo STF. E no caso dos Guarani Kaiowá, a situação ainda é precária, porque nós temos hoje grande parte da comunidade Guarani Kaiowá acampados à beiras de estradas, em fundos de fazendas, aguardando o Estado brasileiro devolver as suas terras. Nós vivemos em tempos difíceis porque existem, no âmbito dos 3 poderes do Estado brasileiro, expedientes que visam retirar os direitos dos povos indígenas. Na semana passada foi aprovado no Congresso Nacional o relatório da PEC 215, que é uma proposta de emenda constitucional que visa transferir a competência para a homologação de terras indígenas, tirar do Poder Executivo e passar para o Congresso Nacional. E nós sabemos que o nosso Congresso Nacional é extremamente retrógrado e temos a plena convicção de que, se isso acontecer, nenhuma terra indígena nesse país será demarcada se a competência for transferida para o Congresso Nacional. No âmbito do Poder Executivo, existe um nítido posicionamento do governo federal em não demarcar as terras indígenas. É isso. Ou seja, o atual governo federal optou por um modelo de desenvolvimento em que não contempla os povos indígenas e muito menos as comunidades tradicionais, onde os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os demais movimentos sociais são vistos como um empecilho ao desenvolvimento. E muitas comunidades estão tendo seus direitos atropelados em nome de um dito desenvolvimento, em nome de uma estrada, em nome de uma hidrelétrica, em nome de um dito progresso. E no âmbito do Poder Judiciário, a realidade não é diferente. No STF está vingando atualmente uma tese chamada marco temporal. Essa tese do marco temporal diz o seguinte: que os índios só têm direito às terras em que eles estavam ocupando exatamente no dia 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da nossa Constituição. E nós sabemos que grande parte das comunidades indígenas não estavam em suas terras em 5 de outubro de 1988. E na maioria dos casos, como no caso do povo terene, dos Guarani Kaiowá, dos Tupinambá da Bahia, eles não estavam em suas terras porque foram retirados pelo próprio braço estatal. E além disso,
a segunda turma, por meio do ministro Teori Zavascki, meio que aprimorou essa tese do marco temporal e disse que talvez os índios tenham direito, desde que em 5 de outubro de 88 eles estivessem lutando pelos seus direitos. Né? Como é que os índios iriam lutar pelos seus direitos se eles eram considerados tutelados, incapazes, né, de praticar os atos da vida civil? Até para sair da aldeia, o cacique tinha que pedir autorização da FUNAI, a sua tutora. Ou como é que nós, povos indígenas, estaríamos lutando pelos nossos direitos se nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura militar? E nós sabemos também que os povos indígenas foram violentamente exterminados durante a ditadura militar. E para encerrar, diante dessa conjuntura, fica claro que os povos indígenas não têm espaço atual nessa conjuntura, nessa política levada a cabo pelo Estado brasileiro. E nós vamos continuar lutando pelos nossos territórios, porque para os povos indígenas, lutar pelo seu território é prioridade na agenda do movimento indígena. Não há como a gente falar em saúde, em educação, em emprego, em geração de renda, em sustentabilidade, sem antes falar do nosso território, da nossa mãe. Porque com a terra nós mantemos uma relação intimamente espiritual, de dependência, e não uma relação mercantil. Né? Então é por isso que nós viemos trazer a vocês a realidade do nosso povo, e principalmente a realidade do povo Guarani Kaiowá. E peço desde já ajuda, né, ao professor Boaventura e todos aqueles que estão aqui, que nos apoiem na campanha do boicote internacional que os povos indígenas lançaram há 15 dias atrás, né, no sentido de que os povos, né, os blocos econômicos da América do Norte, da Europa, têm que saber que a soja, que a carne, que o açúcar que eles consomem está sendo a base de muito sangue de criança indígena. Muito obrigado. Agradecer muito a presença do Luiz Eloy, também ao Tonico, por estarem aqui conosco, dividindo um pouco da luta e dos desafios aí colocados para frente. Vou chamar agora a Heloísa Berto, que é Ialorixá e Luizinha de Nanã, e é mãe de santo de uma casa de santo na Vila Autódromo, comunidade localizada na região da Barra. Boa tarde a todos. Meu nome, como eu já disse, é Luiz Helena Berto, sou Luizinha de Nanã. Eu moro na Vila Autódromo há mais de 20 anos. Né? O meu centro espírita ele está lá há mais de 20 anos. A Vila Autódromo ela foi construída lá há praticamente 40 anos, incentivada por um governo que, em função da construção do autódromo do Rio de Janeiro, incentivou as pessoas a construírem os seus lares lá. Há 40 anos atrás, vocês nem eram nascidos, mas a Barra não era nada. Era apenas mato, sem construção, sem nada. E isso até bem pouco tempo atrás. Agora nós temos uma Barra que, em função da Zona Sul, está com uma superpopulação, as pessoas de classe média alta, agora os novos ricos, né, eles escolheram a Barra para morar. E escolhendo a Barra para morar, eles começaram a invadir uma terra que é nossa. Na realidade, não somos nós os invasores. Na realidade, são eles os invasores. E eu estou aqui
eu sinto uma felicidade muito grande em estar aqui numa universidade, com vocês estudando e vocês, isso aqui lotado, e vocês prestando tanto atenção em assuntos como esse. Por quê? Porque eu me sinto realmente revoltada pelo retrocesso social que eu sinto que esse país está vivendo ultimamente. Nós temos leis que protegem a mídia, quer dizer, a mídia pode falar qualquer coisa, né? Mas não pode falar nada, não fala nada, porque a corrupção está aí. Então nós temos um país que diz que não é racista, mas que ao mesmo tempo diz que o índio é incapaz. Ele é um ser humano como nós. Ele diz que nós temos uma educação em que coloca-se o negro como um ser inferior, o índio como um ser inferior. Aonde é que está a evolução de uma sociedade enquanto se pensar isso? Eu não sei. Eu fico vendo isso e fico realmente revoltada numa sociedade em que a gente não pode escolher uma religião. Porque se a gente escolhe uma religião que seja muito diferente da outra, as pessoas se sentem no direito de nos atacar. E se a gente está no local em que os ricos escolheram para morar, porque eu morava num lugar que era considerado um pequeno paraíso, porque era uma comunidade que não tinha milícia, era uma comunidade que não tinha marginal e que não tinha tráfico. Por causa da estrutura dela, da área dela, não se podia, essa parte marginal, eles não tinham meios de sair e entrar do local com facilidade. Então, era um local realmente da mais pura tranquilidade. E agora, simplesmente, aquilo lá, eles retiraram a gente de lá. De mais de 1.300 famílias que moravam lá, agora a gente está reduzido a 49 que estão lutando por ficar lá, porque amam o local. As outras saíram porque se sentiram melhor em sair. Não, de maneira alguma, eu estou acusando as outras pessoas por terem saído. Cada um sabe de sua necessidade. Se queriam sair, se queriam um dinheiro, se queriam um apartamento, tudo bem. Eu acho que pessoas muito pobres, às vezes foi esse o meio que eles escolheram para ter alguma coisa. Eu acho então que eles têm razão. Mas o mesmo direito que eles têm de querer sair, eu acho que eu tenho de querer ficar. Como as 49 famílias que estão lá têm o direito de querer ficar. Nós temos uma ação civil de 1993 em que diz que uma parte, o miolo da comunidade, ela é própria para quê? Para essa parte social. Então que nós podemos ser reassentados lá. O governo estadual, ele não se prontifica, nem se... não fala, simplesmente não fala nada, né? Embora as terras sejam do governo estadual. A prefeitura, ela diz para a mídia internacional que a gente pode ficar o tempo que a gente quiser, quem ficar, fica. Mas eles nos deixam sem luz, eles nos deixam sem água, o esgoto a céu aberto, eles, a aparência daquele lugar é como se fosse realmente um local de guerra, porque são construções semi-destruídas. Isso realmente é para dar a gente aquela sensação de estresse, de nervos, de depressão, por causa do local, que realmente está com uma aparência horrível. E
e a pessoa querer sair. Então isso é muito triste. E o meu motivo particular é que eu tenho esse centro espírita e a santa que dirige, que é a dona do meu centro espírita, que é a Nanã, ela é dona daquela água. Eu não sei quem se vocês conhecem algumas histórias em relação ao espiritismo, mas eu vou botar de uma forma bem rápida. Nós temos Iemanjá, que é a dona do mar, temos Oxum, que é a dona dos rios, mas Nanã é a dona dos lagos lamacentos. Dos lagos lamacentos. Então, ela é dona daquele local, daquele pântano, porque na realidade aquele é um pântano. E ela se recusa a sair, e na minha rua, praticamente, só tenho eu morando na beira da lagoa. E a prefeitura, infelizmente, ela não quer deixar. Eu estou tentando, de todas as formas, fazer com que eu consiga, mas, infelizmente, com a prefeitura, com o governo do jeito que está, e com corrupção do jeito que está, e todos envolvidos, não é mais um caso de justiça. Como já ouvi falar, não é mais um caso de justiça, é um caso de poder, infelizmente. Então, eu só gostaria que vocês, que são estudantes de direito, sempre pensassem dessa forma e tentassem sempre ver o lado correto da situação de cada um para poder não praticar tantas injustiças e corrupções como nós estamos vendo hoje em dia. Obrigada. Obrigada, Heloísa Helena, por dividir conosco essa história de resistência da Vila Autódromo e em especial também da sua casa, que também envolve a questão da religiosidade. Vou chamar agora a Gisele Martins, que é comunicadora social da Maré, para falar um pouco para nós esse contexto do qual passa a Maré e as favelas do Rio de Janeiro. Obrigada, Gisele. Boa tarde a todos e todas. Sou Gisele, sou comunicadora comunitária há 15 anos do Conjunto de Favelas da Maré, e não complexo da Maré, como a Secretaria de Segurança Pública afirma toda hora. E afirma dessa forma porque, para eles, esse local é tão complexo que é preciso matar a gente matável. Nós somos uma maioria negra, pobre, nós somos nordestinos e indígenas dentro desses territórios chamados favela. São aproximadamente 700 favelas no Rio de Janeiro. Digo aproximadamente porque nenhum IBGE sabe quantas favelas tem no Rio de Janeiro, para vocês terem a ideia do nível de criminalização da pobreza que a gente sofre. Porque nem o número de favelas no Rio a gente tem, mas os bairros têm, o número de populacional de qualquer uma outra área tem. Mas a gente não é considerado nada. Desde os mega-eventos, as favelas do Rio de Janeiro vêm sofrendo um processo enorme de criminalização. Vem sofrendo, são 110 favelas na lista das remoções, assim como o caso da nossa irmã de Vila Autódromo, são 110 favelas nessa lista, e metade delas já sofreram algum tipo de remoção. E remoção é quebrar uma casa, ou é quebrar uma favela inteira, e jogar essas pessoas que não são consideradas nem gente para algum lugar do Rio de Janeiro, principalmente para a Zona Oeste, onde não tem hospital, onde não tem transporte, onde não tem qualquer outro tipo de direito, a não ser jogar essas pessoas para lá. Eu faço parte de uma favela, eu moro há 30 anos dentro do Conjunto de Favelas da Maré, que durante 1 ano e 5 meses recebeu as tropas do Exército. E toda a sociedade aceitou que eu tivesse na frente da minha casa tanques de guerra, que minha casa fosse invadida por soldados, que dentro desse território chamado Conjunto de Favelas da Maré, que contempla 16 favelas na zona norte do Rio, passasse gente sendo estuprada pelo Exército, sendo violentada pelo Exército, sendo assassinada pelo Exército,
Quantas pessoas eu não vi sendo assassinadas? Quantos sangues a gente não lavou? Eu sou comunicadora comunitária da Maré, tive que passar 3 meses fora da Maré porque o Exército me proibiu de fazer comunicação comunitária porque eu estava falando demais. E falar demais significa denunciar esse território que durante 1 ano e 5 meses recebeu a Lei de Garantia e Ordem, GLO, assim como no Haiti. Como se o meu território estivesse em guerra. Só que o meu território, este tal território chamado favela, não está em guerra. Essa guerra é uma guerra inventada. Eu não tenho armas na mão, a não ser a minha voz, a não ser um pequeno meio de comunicação comunitária como rádio, como jornal e como TV. Veículos de comunicação comunitária que lutam pelos direitos, a liberdade de expressão, que são fechadas, assim como a unidade de polícia pacificadora chega nas favelas. Esses pacificadores não têm nada. A UPP, desde o seu início, desde o seu projeto, é um projeto racista. E desde lá, no seu projeto, a gente já estava discutindo e enfrentando os tais governantes e falando, e também as tais lideranças de direitos humanos do Rio de Janeiro falando, este projeto é um projeto racista. Por que eu mereço um PP? Por que eu mereço tanques de guerra? Por que na Maré, durante 1 ano e 5 meses, a gente teve um soldado para cada 55 moradores, mas eu nunca tive, em 30 anos, em 60 anos de Maré, um professor para cada 55 moradores. Eu nunca tive um médico para cada 55 moradores. Durante 6 anos, a Prefeitura do Rio investiu 300 milhões em políticas sociais, mas em 1 ano e 5 meses na Maré, investiu 500 milhões para me assassinar, para me matar, para me expulsar do meu local, para calar a minha voz. Ou seja, por que a gente tem um Rio de Janeiro que aceita a UPP, que aceita a Remoção Branca, porque o que acontece nas favelas, principalmente da Zona Sul, quando chega ao PP, é a expulsão de pobres, é a gentrificação. A nossa cultura é criminalizada, o nosso funk é criminalizado. A classe média adora o nosso funk, mas eu, quando faço meu funk na favela, eu sou proibida, porque dirigem logo a ideia de traficante. Ou seja, a minha cultura é criminalizada, a minha saúde é criminalizada porque eu não tenho direito ao hospital. Quando chegou o Exército na Maré, 8 postos de saúde foram fechados. Eu não tenho um hospital dentro da Maré. Com uma população de 132 mil moradores, eu não tenho um hospital. Uma população de 132 mil moradores, eu só tenho 8 escolas, que durante 1 ano e 5 meses ficou, na maior parte do tempo, fechada. Por quê? Porque tinha um tanque de guerra, calando a voz dos professores em salas de aula. Eu passava de escola em escola falando sobre a militarização da vida, porque isso significa a militarização da vida, principalmente da mulher, do homem e da criança favelada, que na maioria são negros. E aí o Exército estava na porta, distribuindo o quê? O Recrutinho, uma revista, onde na capa da revista tinham crianças brancas, loiras, dos olhos azuis, ensinando as crianças a cantar o hino nacional e a montar um tanque de guerra de brinquedo. Isso é um absurdo, quem sabe disso? A nossa mídia comercial não vai tratar isso. É uma mídia hegemônica que está aí para matar a gente, mata a gente todos os dias culturalmente, matando a mulher de favela. Porque segundo o nosso ex-governador, a mulher de favela é fábrica de produzir marginal. Eu não sou fábrica de produzir marginal. E digo mais, a favela não é marginal, ela é marginalizada. A favela não é criminosa, ela é criminalizada. A favela não é violenta, ela é violentada. Só que transformam a gente em criminosos. Não que os tais criminosos mereçam tal tratamento e não merecem. A gente não merece tal tratamento. Ou seja, a nossa roupa é criminalizada, a nossa fala é criminalizada, nosso cabelo é criminalizado, a nossa fala é criminalizada, nossas gírias são criminalizadas. A gente faz parte de um território onde a gente aprendeu a conviver, já que a gente não tem o direito à cidadania. Isso não chegou ainda pra gente. E aí, é isso, assim. São 119 favelas na lista de emoções para dar lugar aos tais mega eventos que não me contemplam, que não me representam. E são 42 favelas hoje com a unidade de polícia matadora. O Exército saiu da Maré, mas deixou inúmeras consequências, sequelas na vida de cada morador. Era tanque de guerra na minha porta, isso é inaceitável. Que nunca mais qualquer estudante, qualquer universidade, qualquer cidadão e cidadã aceite o tanque de guerra na minha porta. Isso é inaceitável.
E é isso, que a gente lute contra a gentrificação, lute contra o extermínio de negro, pobre e favelado. Para quem não sabe, são 30 mil jovens assassinados por ano no Brasil. Existe um genocídio, um extermínio dessa população pobre, negra e favelada, e ninguém sabe. A outra mídia não vai falar, mas também estão querendo calar a gente. E a gente não vai calar. Enfim, estamos cansados do sangue nosso no chão, estamos cansados de lavar sangue. A gente não quer mais lavar sangue. É muito duro você ter sua casa invadida, ter sua vizinha estuprada, ter tanque de guerra na porta, ter uma UPP dentro do seu próprio território, onde você construiu durante 40, 100 anos. São 100 anos de favela, a gente construiu com as nossas próprias mãos. A gente construiu a cidade e ninguém considera a gente como cidadão e como cidadão. A gente não está pedindo para existir, a gente existe. É isso. Gisele, pela participação no evento, por toda a força que traz aí no cerne do seu ser, né, para resistir a esse cenário. Vou chamar agora a Ivone Bernardo, que é presidente da Associação das Comunidades Quilombolas do Rio de Janeiro, Aquilerge, e é presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, CEDINO, para trazer um pouco a perspectiva das comunidades remanescentes de Quilombo do Rio de Janeiro. Obrigada, Ivone. Obrigada a todos e todas. Boa tarde. Agradeço a vocês o convite da universidade. E assim, depois de todas essas falas, né, sim, que me contemplou muito, porque como presidente da Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, nós passamos pela mesma dificuldade. É tudo igual, pessoal, é tudo igual. Só muda mesmo o local, o endereço, mas não é muito diferente não. Então hoje nós temos no estado do Rio de Janeiro 43 comunidades quilombolas, umas com 400 famílias, outras com 100, outras com 30 e daí por diante. Nós temos hoje a nossa maior briga, a nossa maior dificuldade é o nosso território também. Território conquistado, território que há 500 anos viveu nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós. E assim, a gente luta pelo território porque é nossa terra, nosso território é da onde a gente planta, da onde a gente colhe, é para a nossa sobrevivência mesmo. Hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro, são 32 comunidades quilombolas que estão reconhecidas, né, com o reconhecimento da Fundação Troca Mais. Mas temos somente 3 comunidades tituladas. E assim, a titulação do território tem muita morosidade, é muito demorada mesmo. A primeira comunidade foi o Campinho da Independência em Paraty, que foi titulada em 99, foi depois de Paraty. Foram 11 anos para titular a próxima comunidade que foi Cabo Frio, Preto Fogo. E depois de Preto Fogo agora, diminuiu um pouco o tempo e conseguimos titular Marambaia. Marambaia é uma comunidade quilombola que vive também com muitas dificuldades. Mesmo com a titulação, Marambaia ela recebeu a energia elétrica em 2011 e até hoje Marambaia vive um tempo da escravidão ainda, né? Porque é uma comunidade que para sair de dentro da comunidade precisa da autorização da Marinha, porque tem que sair na barca da Marinha. E assim, na titulação da Marambaia, muitos foram e viram como é difícil, porque eles preferem primeiro sair os comandantes, os oficiais, para depois sair a comunidade. Se tiver espaço para a comunidade sair, sai. Se não tiver, a comunidade permanece e não consegue nem ir ao médico, a comunidade não consegue fazer uma compra, estudar. Hoje, colocar uma barca pequena para que a comunidade possa sair. Algumas pessoas que trabalham fora da comunidade sair e retornar, mas no horário deles, sair às 5 horas da manhã, retorno às 7 horas da noite, e assim, continuam vivendo na escravidão. Como nossos companheiros falaram aqui, a mesma coisa acontece com a gente.
A gente, em 2003, o presidente Lula ele fez um decreto que se chama o Decreto 4887. Esse decreto ele garantiu algumas políticas públicas para a comunidade quilombola do estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Só que essas garantias de políticas públicas, elas não acontecem dentro das comunidades. As comunidades vivem muito distante. Muitas comunidades não têm escola dentro da comunidade. Para as pessoas estudarem, tem que sair da comunidade. E as pessoas sempre, quilombolas, sempre resistindo. Eu falo isso porque eu também sou quilombola, tá? Eu sou presidente da FILEG, mas sou quilombola. Sou do quilombo Mariapão da Magé. Não é comunidade quilombola, é uma comunidade quilombola que é rural. Ela não é rural, ela é urbana. Mas a gente tem muitas comunidades rurais que tem quilômetros e mais quilômetros de distância para chegar até a escola, até para chegar até o médico, e muitos estão morrendo por conta da terra, do território. Porque hoje nós temos lá em São Fidélis, uma comunidade chamada São Benedito, que os quilombolas estão fora do território também. Eles não estão no território, estão sendo ameaçados de morte e assim, vivendo mesmo, resistindo, sempre, pela resistência do nosso antepassado, porque a gente está lutando por aquilo que é nosso. A gente não quer nada de ninguém. Toda a nossa luta pelo território é o território que é nosso. E aí, o direito do nosso território, a gente não tem. Hoje tem esse decreto que está sendo julgado, né? É inconstitucional. E assim, eu acho engraçado uma coisa que acontece muito no Brasil. Hoje nós temos, né, os deputados, os senadores do Congresso lá fazendo um decreto, julgando um decreto que é inconstitucional, né, em vez de fazer políticas públicas e botar essas políticas públicas que já estão aí para funcionar. Eles não colocam as políticas existentes para funcionar e estão querendo desconstruir aquilo que foi construído, mesmo que não funciona. Eles não estão querendo derrubar. Então hoje, nosso território nós estamos para perder esse decreto, esse 4887, que está aí sendo julgado lá, e nós estamos assim, muito, muito tristes por esse motivo, porque nós precisamos do nosso território, a nossa luta é árdua, mas a gente assim, é guerreiro, né? E assim, filho de guerreiro não foge da luta, e a gente guerreiro tem que continuar lutando. E é isso que eu falo para vocês, e dizer para vocês que os direitos são iguais. Muito obrigada. Agradecer a Ivone por dividir conosco um pouco da experiência da luta das comunidades quilombolas no Rio de Janeiro. E vou chamar a Maria de Lourdes, que é do Movimento Unido dos Camelôs do Luca, e faz parte, representa o Comitê Popular da COP das Olimpíadas. Boa noite, não sei, já vai dar 6 horas, né? Boa noite, gente. Boa noite, porque já está escurecendo, né? Mas é isso. Meu nome é Maria de Lourdes, sou coordenadora do Movimento Unido dos Camelôs. Sou camelô na cidade do Rio de Janeiro com orgulho, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou camelô, que eu sustento a minha família trabalhando na rua. E a situação, contar um pouquinho, né, ainda é muito difícil, mas eu vou tentar falar. Eu ia falar um pouco da Vila Autódromo, que a gente acompanha a situação da Vila Autódromo, mas como a companheira já falou, eu vou passar pela Vila Autódromo, não vou falar das comunidades também, porque a Gisele já falou bem, então eu vou focar um pouco na luta dos ambulantes da cidade do Rio de Janeiro, que vem passando por uma situação muito difícil, e não só desde 2003 que o MUC existe, mas isso já acontece há muito tempo. Em 2003, a gente sentiu a necessidade, de estar organizando um movimento, porque eu estava grávida, eu estou de novo hoje, eu vou ter outro bebê, mas eu estava grávida em 2013, eu tenho um filho com 12 anos dessa época. E aí, após eu ter tido meu filho, voltei a trabalhar na rua, porque a gente viveu uma perseguição muito grande nessa época, e vive até hoje. E depois de eu ter tido meu filho, voltei a trabalhar na cidade 7 dias depois que eu tinha tido meu filho, tinha tido um parto cesariano, tinha feito uma ligadura. E aí, aconteceu um conflito na cidade muito grande, eu tentei correr, a guarda municipal me pegou e me bateu, me machucou muito, aí eu fiquei muito machucada, voltei para o hospital, e aí eu
questão da guarda municipal. E aí, voltando para a cidade, a gente se reuniu, organizou o movimento dos camelôs, que é um movimento que teve uma resistência muito grande em 2003, né, por várias prisões. A gente tem aqui a Mariana Crioula, que ajudou a gente, que advogou para a gente naquele momento, que estava junto, que a gente não saía da delegacia com vários camelôs presos. E quando a prefeitura, eu lembro que o nosso primeiro ato foi 1º de julho de 2003, quando a prefeitura percebeu que a gente estava se organizando, e aí eu fico com uma bronca muito grande quando eu encontro o prefeito César Maia, hoje dentro da Câmara dos Vereadores, e ele, quando a gente vai falar com ele, que a gente tem uma lei, um plano de lei para ser votado, ele vem dizer, não, eu vou votar com vocês, e a gente vê o que o prefeito fez no passado nos camelôs da cidade, e a gente sabe que ele vai voltar a fazer se voltar para a prefeitura, né? A gente conhece muito bem, então é uma revolta muito grande, mas assim, o nosso primeiro ato teve muita gente, e aí para a gente foi muito bom. Quando a prefeitura percebe que a gente começa a se organizar, a prefeitura começa a fazer várias prisões, e aí o movimento não conseguiu levar aquele monte de gente que a gente conseguia levar para a rua. As pessoas foram se afastando, o movimento foi ficando menor, porque todo mundo que estava na frente do movimento acabou sendo preso. A gente teve um companheiro, o Rodrigo, que ficou preso 11 meses, ele foi forjado com explosivo e ficou na Polícia. Foi uma situação muito ruim para a gente conseguir tirar o Rodrigo preso. E foi uma situação muito ruim. Eu lembro que em 2013 também, 2003, a gente teve uma prisão de 37, foi detido 37 camelôs e 23 presos. Então, assim, pra gente foi uma dificuldade para estar tirando da cadeia também. Alguns foram condenados, porque a gente vive uma situação que o camelô trabalha na rua. Se ele vem de uma pirataria, ou se ele briga com a guarda municipal, ele encaminha para a delegacia. Quando ele chega lá, ele sofre um registro de ocorrência, ele responde o processo e quando ele é pego de novo, ele não é primário. Entendeu? Então, assim, a gente... aí, quando você chega na delegacia nacional primária, você fica preso. Depende do crime que a prefeitura diz que você cometeu, você acaba ficando preso. E hoje a gente está vivendo uma realidade, eu cheguei atrasada aqui porque eu estava na prefeitura, porque ontem a prefeitura fez uma apreensão de vários depósitos na Central do Brasil, não sei se alguém acompanhou o que estava acontecendo na Central. A prefeitura foi invadindo vários depósitos, porque em 2009 teve um recadastramento muito amplo, né, que a prefeitura foi para o jornal chamando o cadastramento amplo, quando o Eduardo Paz entra e vem um choque de ordem, um cadastramento muito amplo que várias pessoas que nunca trabalhou na rua vai se cadastrar. Então tinha um critério, egresso penitenciário, maior de 45 anos, deficiente físico, e você tinha que comprovar que você tinha tempo de trabalhar na rua. Só que quando eu vim trabalhar na rua há 19 anos, a prefeitura passaram não assinou minha carteira para comprovar que eu tinha tempo de trabalhar na rua. Então muita gente não conseguiu comprovar. E as pessoas ficaram fora do cadastramento. O que a prefeitura conseguiu criar com isso foi um espaço muito grande de pessoas vindo trabalhar na rua, que não vêm trabalhar na rua, que elas pegaram a autorização, hoje ela aluga para os verdadeiros camelôs. Então os camelôs eles viraram empregado de alguma pessoa que conseguiu essa autorização, que teve um critério, que entrou no critério, e os camelôs ficaram fora desse cadastro. Então assim, tem uma perseguição muito grande com os ambulantes na rua. E a gente hoje está passando por uma crise, não é uma crise brasileira, uma crise mundial, um desemprego muito grande, e as pessoas não têm oportunidade e estão perdendo emprego e estão vindo para a rua. E aí, para onde essas pessoas vão, se elas não podem trabalhar na rua? Se discute a redução da maioridade penal, vamos discutir a maioridade, vamos reduzir a maioridade penal. Mas quando eu chego na rua, e aí se vocês perceberem pela Rio Branco, perto da rua do ouvidor, a quantidade de jovens que está atrás de um tabuleiro. E para mim, qualquer uma pessoa que está atrás do tabuleiro é um pai de família, é um trabalhador. Quem está atrás do tabuleiro e trabalhando, ele tem que levar o sustento da sua família dentro de casa, ele tem que ter respeito. E a prefeitura não respeita nem um pouco. E passando hoje, né, aqui na prefeitura, a gente está ali desde 2 horas da tarde, porque essas pessoas perderam a mercadoria, a gente foi pegar outra de apreensão, mas a mercadoria apreendida, porque a prefeitura prende e não te dá outra de apreensão. A gente veio pegar, e aí o que a prefeitura fala, você tem autorização? Quer dizer, eu não tenho autorização, eu tenho o direito. Eu tenho o direito de trabalhar, eu tenho o direito de levar o pão de cada dia para minha casa, eu tenho o direito. E eu tenho o direito, eu quero esse direito para que seja respeitado. Não tenho autorização porque a prefeitura não me deu. Entendeu? Então, assim, a gente passou por uma perseguição muito grande na cidade. Hoje, a gente tem um projeto de lei, e eu não gosto muito, né? Eu gosto muito de lei, eu gosto de direito, né? Eu acho que tem uma coisa maior do que a lei, que é o direito. Mas assim, a gente tem um projeto de lei na Câmara
que virou hoje um PL 779, que a gente está brigando muito a prefeitura para a gente para a lei ser votada. E a prefeitura cumpriu algumas coisas que tem ali. A gente viu que em 2009, nesse cadastro, a gente vê esse escândalo de corrupção do Rodrigo Beckler, que ele fez o nosso cadastro, e hoje a gente vê o que acontece, a gente já denunciou o Ministério Público, mas o Ministério Público, ele não quer rever o novo, não quer que a prefeitura faça o novo cadastro, a gente fica nessa situação. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Mas essa falta de organização que a gente não consegue ter, porque o camelô ele trabalha todo dia para levar seu sustento para sua casa. Então, se ele fica um dia sem trabalhar, é um dia que ele fica sem levar seu sustento para casa. E é isso que a gente vive na cidade do Rio de Janeiro. A gente corre todo dia na guarda municipal, a gente vive um dia atrás do outro. A gente vive essa situação na cidade, e aí eu queria pedir para vocês, quando vocês verem um camelô na rua e a guarda municipal pegando eles, defende que é um trabalhador que tem direitos, que ele tem que levar sustento para sua casa, e ele precisa de defesa, porque ele tem filho, tem família, atrás de cada tabuleiro tem um trabalhador e ele merece respeito. Trazer aqui um relato sobre a situação dos camelôs na cidade do Rio de Janeiro, desses trabalhadores ambulantes. E ela trouxe uns exemplares de um dossiê sobre a situação dos camelôs feito pelo Comitê Popular da Copa das Olimpíadas. Tem poucos exemplares, mas quem tiver interesse depois a gente disponibiliza. Eu vou chamar agora a Fernanda Vieira, que é a nossa representante aqui da Advocacia Popular, que faz parte do Centro de Assessoria Popular Mariana Criolo, e é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e é da Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares. Olha o tempo aí, Fernanda. Então, eu gostaria de discutir a questão, que foi um pouco do pedido da Mariana, pensar a questão da criminalização. E eu gostaria de pensar a criminalização a partir de um ator-chave, aproveitando inclusive, eu quero dizer, do belíssimo cenário, que é olhar daqui, esse auditório lotado, com uma multiplicidade de faixa etária, provavelmente de público social, isso é belíssimo e, inegavelmente, esse é o papel do professor Boaventura, capaz de trazer em torno de si, inclusive, com a multiplicidade de movimento social. Então, acho importante, nesse cenário, a gente discutir, nessa lógica da criminalização, o papel do sistema judicial. Agora, pensar a criminalização, para que a gente não pense que isso é um fenômeno novo, e eu vou trabalhar com essa ideia da criminalização a partir também das jornadas, dos megas eventos, como a Gisele, mas lembrando, tal qual a Gisele, na verdade, a gente está discutindo um processo novo. Esse processo de criminalização pode não ter partido das nossas cabeças, mas para a pobreza negra, ele sempre foi um cotidiano. Para o movimento social organizado, ele sempre foi um cotidiano. O governo sem terra tem uma historicidade de criminalização e de extermínio por parte do poder. Então a gente não está lidando com um fenômeno novo. Você tem vários autores que vão trabalhar que no finalzinho dos anos 80 em diante, você tem uma nova reconfiguração do atual estado do capitalismo de cunho neoliberal que impõe uma estrutura punitiva como sendo uma necessidade de organização do seu espaço social. Portanto, a gente está lidando com um atual estágio que, por excelência, requer o direito penal como um mecanismo de controle social. É pouco significativo como o direito penal ele é sedutor. Como o direito penal nos seduz a diversos estratos, inclusive setores que se apresentam como esquerda. E esse, para mim, é um ponto fundamental, porque essa sedução punitiva pela esquerda que fez o silêncio da esquerda por muito tempo, enquanto as cadeias, as prisões e as eliminações, os extermínios aconteciam ali na favela com o negro, porque eu olhava ali e via ali o agente que furtou meu celular. Só que agora não. É da estrutura desse sistema, esse agigantamento punitivo. Mas, inegavelmente, a partir dos megas eventos, a gente tem um processo de retrocesso brutal. Brutal por parte, inclusive, dentro do sistema judicial. Eu sei que alguns setores juristas entenderam o último voto agora do Supremo, reconhecendo, dizendo literalmente que só é lícito invasão, estou falando invasão, claro que é uma interpretação livre minha, mas invasão de domicílio sem mandado, se houver fundado receio flagrante que justifique à noite. Desculpa. Eu peço desculpa aos intérpretes dos juristas que entenderam isso como
chegar para a PM e dizer não pode entrar a qualquer momento, porque nós sabemos perfeitamente bem, quem mora na favela sabe perfeitamente bem, se existe uma coisa fácil para a Polícia Militar, é chegar numa delegacia e apresentar uma fundamentação de fundado receio. E não existe nada mais fácil, porque o sistema judicial brasileiro medíocre, incapacidade de produzir um pensamento crítico que apoie, que geste esse direito de movimentos sociais, vai aceitar essa fundamentação. Então isso não é um avanço. Isso não é chegar para a polícia e dizer que você não tem direito de entrar. Nós estamos vivendo um profundo retrocesso. E as mobilizações, os megas eventos, eles trouxeram isso para o nosso cenário. A gente acompanha das mobilizações populares a partir dos megas eventos para cá, o que nós temos percebido são diversos retrocessos no campo do processo penal, e do direito penal em termos de garantia. A Constituição nunca foi nunca antes na história desse país, a Constituição nunca foi tão atacada e tão agredida. Eu cito vários. Se a gente pegar, por exemplo, a lei das máscaras, é uma criação de um estado de exceção que é o Sérgio Cabral, para controle da mobilização da juventude, que não estava fazendo baderna. A juventude estava ali colocando uma questão fundamental para o nosso contemporâneo. Nós queremos democracia, nós queremos a gestão da cidade, e democratizar a gestão da cidade significa que nós temos o direito de decidir os rumos dessa cidade. Qual foi o resultado? Criminalização brutal. Nós criamos uma lei contra a máscara, atentando contra a liberdade de expressão, uma garantia constitucional. Portanto, eu não faço mais ideia que seja liberdade de expressão. Não satisfeito com isso, nós retomamos uma lógica medieval, ditadura militar, vai ficar na ditadura militar, ditadura de exceção, que é a detenção para averiguação. Parece balela, mas não é balela. Porque isso significa que qualquer um de nós, por fundado receio, comportamento transgressor, a gente sabe perfeitamente qual é o biotipo do transgressor nesse nosso país, e com as jornadas. Se você usava piercing, que era punk, você já era o perfil ideal para ser levado, que eu levo para a delegacia, e aí o Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro faz uma criação fantástica para a delegacia. Ele cria a possibilidade do que a gente chama de registro de ocorrência de medida assecuratória de direito futuro. O que é isso? Isso significa que mesmo você tendo o estereótipo do agente do ilícito, ou você não foi encontrado nada, você não tinha máscara, você não tinha pedra, você não tinha vinagre, porque vinagre do tempo contemporâneo é um ato muito criminoso, você não tinha vinagre, ainda assim a polícia fazia um registro de ocorrência. E um dos casos que nós acompanhamos nesse processo da jornada, o delegado olha para a gente e fala assim: não, doutor, isso aqui inclusive é para a sua segurança. A gente teve que dizer para ele assim: mas como assim? Nesse momento eu me sinto insegura diante da possibilidade de um registro de ocorrência de uma delegacia que está criando um banco de dados, fazendo um mapeamento da nossa militância, porque não havia nada que justificasse. Então nós criamos detenção para averiguação, lei de máscaras, a SEIV, que é uma comissão especial de investigação crimes de vandalismo, é uma comissão de exceção que tinha na sua presença o Ministério Público, que se arroga defensor dos direitos constitucionais, mas o Ministério Público, aqui no Rio de Janeiro, foi um dos principais artífices do processo de destruição das garantias constitucionais no processo de criminalização da jornada. Essa SEIV tinha Ministério Público, tinha integrantes do Tribunal de Justiça, tinha integrantes da Polícia Militar e tinha integrantes da Polícia Civil. Portanto, nós vivenciamos, a partir dos mega-eventos, uma série de distorções. E o maior coisa que a gente entende, inclusive, o processo de criminalização dos 23 da jornada, é que o cenário que a gente vivenciou em 2012, 13, ele redunda nesse processo, esse maldito processo dos 23 da jornada, porque significa dizer se eu nomeio, você como meu inimigo e como o Estado está nomeando essa juventude, eu vou, para garantir a sua criminalização, eu vou inclusive romper com diversas tradições. Eu vou romper com a tradição da presunção de inocência, porque você já entra mobilizado. Quem acompanhou o processo sabe que uma dos argumentos para o Ministério Público para acusar esse grupo de associação criminosa foi a pretensa tese de que eles eram responsáveis pelos atos de baderna e vandalismo como depredação de ônibus. Só que as escutas telefônicas aconteceram muito posteriormente. Portanto, uma escuta posterior, que segundo eles comprova a associação, deu causa para um passado que ninguém conseguiu confirmar
né, e garantir. Isso importa? Não importa. Porque nessa lógica da criminalização, que o Haber vai dizer que vivenciamos no período presente essa coerção consentida, esse consenso sobre que o medo sustenta, né, de garantia de política, que é necessário, né, reduzir direitos por uma garantia de uma sociedade mais segura, ela permite esse agigantamento da estrutura punitiva. E aí eu acho que é extremamente necessário que a gente se mobilize contra algumas medidas legislativas. As falas aqui já mostraram como esse Congresso está recuando nos direitos indígenas, e é assustador. Nós temos um Congresso fundamentalista que agora atinge o direito da mulher, e não é uma questão menor a questão do aborto, porque a medida que estão querendo aprovar significa dizer que uma mulher vítima de agressão, ela não vai ter aquilo que é fundamental no direito: cuidado e o zelo para o retorno do seu bem-estar. Ela foi violentada pelo crime, sofreu essa violência sexual, ela deve ser violentada pelo Estado, porque vai obrigá-la, primeiro, a fazer registro de ocorrência. Isso é um profundo retrocesso em termos de garantia de dignidade da mulher. Porque ela vai ter que ir numa delegacia, e sabe perfeitamente bem o que é a porcaria das delegacias, né, inquisitoriais dentro do nosso país. Ela vai ter que ir numa delegacia, e só depois do registro que ela finalmente terá o direito assegurado à dignidade da pessoa humana, que é o tratamento da saúde. Portanto, a gente está vivendo um Congresso profundamente fundamentalista. Mas o projeto de lei, eu não posso parar de falar sem dizer desse projeto de lei, o projeto de lei 2016, né, que agora virou, né, o bárbaro projeto de lei complementar 101, transformado pelo Senado, ele obriga a gente a se mobilizar. Ele não é um projeto que atinja apenas um determinado extrato, como foi dito, né? Afinal de contas, o projeto originário, eu quero deixar claro que essa percepção de que a lógica, né, da lógica penal, ela é uma gestão do Estado, faz com que eu entenda que foi no governo Dilma, desculpem aí os que se filiam, mas foi no governo Dilma que os militares, as forças armadas entraram na favela do Morro do Alemão. Foi no governo Dilma que se apresentou o projeto de lei 2016 que disse que vai trabalhar com uma lei antiterrorismo para garantir, né, que você não tenha evasão, que você não tenha ação contra a questão religiosa, a questão racial, mas que no fundo a gente sabe perfeitamente bem que as experiências internacionais, e aí pegue em Chile, pegue os Mapuche para verificar o que a Lei de Segurança Nacional vai fazer no Chile, vai atingir justamente, né, os Mapuche que estão reivindicando os seus direitos imemoriais sobre os territórios. A gente sabe perfeitamente bem quem vai ser atingido por essa nova lei, por isso que ela exige, né, um compromisso forte, firme nosso, uma mobilização premente, porque não são poucos os direitos que vão ser perdidos com a aprovação. Eu posso só ler uma poesia? Eu juro que errado, eu tô errado, juro. E eu queria ler poesia, porque se há uma característica do fascismo, é que eles odeiam poetas, né? Mataram Lorca, o Mauriac está sendo criminalizado. E eu queria ler uma poesia que é do Vitor Jara, que é um músico chileno, assassinado pela ditadura chilena. Ele foi um dos que apareceu no Estado Nacional. Ele foi tão brutalizado, isso é que me marcou desde que eu li a história de vida dele, porque ele é um dos que reconhecidamente constrói a cultura popular chilena. E a ditadura militar do Pinochet acaba... esqueci, decepando a mão dele. Isso é muito significativo, ele tocava violão. E ele preso, ele já no estádio nacional, ele faz a última poesia que se tem dele. Somos 5 mil, nesta pequena parte da cidade. Somos 5 mil. Quantos somos ao total? Nas cidades e em todo o país. Somente aqui, 10 mil mãos plantam e fazem andar as fábricas. Tanta humanidade, com fome, frio, pânico, dor, pressão moral, terror e loucura. Um morto, um golpeado, como jamais acreditei se poderia golpear um ser humano. Que expressão causa o rosto de um fascismo? Levam a cabo seu plano com precisão certeira. O sangue para eles são medalhas, a matança é ato de heroísmo. Pronto, me golpeia a consciência. Canto que o mal me sai. Quando tenho que cantar, me espanto. Espantem como vivo, como é que morro, espanto. Diverme entre tantos e tantos momentos do infinito em que o silêncio e o grito são as metas deste meu canto. O que vejo, nunca vi. O que estou sentindo haverá de brotar em um momento. Que essa força, essa expressão e esse compromisso com a vida que o Jara teve no momento final da sua vida seja exatamente o momento agora que nós precisamos ter em defesa da nossa cidade.
pontualidade no tempo da Fernanda, de trazer esse processo de criminalização ainda mais difícil em virtude dessa eminência de aprovação no PL do terrorismo, de combate ao terrorismo, que vem preocupando a todos nós, né, que trabalhamos com direitos humanos, movimentos sociais. E vou chamar, portanto, agora o Bruno Cândido, que é advogado do coletivo Justiça Negra Luiz Gama, para trazer um pouco aqui da perspectiva